Se você já teve a sensação de conhecer um lugar sem nunca ter estado lá, ou se alguma vez sentiu que já viveu algo antes mesmo que acontecesse, então este vídeo é para você. Sou autor de mais de 19 livros e hoje eu quero falar com você sobre o mais intrigante de todos, O Último Mensageiro do Tempo. Uma obra que não nasceu da ficção, mas de experiências reais que me acompanharam por toda a vida. Se você acha que o tempo é só uma linha reta, ou que as civilizações antigas já nos contaram tudo o que tinham para contar, prepare-se. Porque talvez você só esteja lembrando agora do que sempre soube. Você já entrou num lugar pela primeira vez e teve a nítida sensação de já ter estado ali? Já virou uma esquina e pensou, eu sei o que tem depois disso. Mesmo nunca tendo pisado naquele lugar? Pois é, isso acontece comigo. E não é algo frequente, mas quando acontece, é profundo. Como se uma parte de mim já soubesse o caminho, já tivesse sentido o chão, o cheiro, a vibração daquele espaço. E o mais curioso, quando compartilhei isso com alguns amigos, percebi que eu não estava sozinho. Muita gente já viveu algo parecido, mesmo que tenha deixado isso de lado, chamando de coincidência ou impressão boba. Mas tem mais. Quantas vezes você já cruzou com alguém na rua e teve aquela sensação estranha? Eu conheço essa pessoa. Você tenta puxar da memória, mas não vem nome nem lugar, só a certeza. Quando isso acontece comigo, e como sou bem direto, eu chego e pergunto, de onde a gente se conhece? E a resposta mais comum é, acho que de lugar nenhum. Mas será mesmo? Será que a mente erra? Ou será que ela lembra de algo que o tempo tentou apagar? Essas experiências, tão comuns para uns e impossíveis para outros, talvez sejam só ecos, fragmentos de uma memória que não é individual, é do tempo. A primeira vez que isso me abalou de verdade foi em 1997, no México. Naquela época ainda era permitido subir a pirâmide de Kukulcán. E eu subi, mas algo me incomodou profundamente, porque eu sabia mesmo o que encontraria lá em cima. Sabia como era a estrutura interna, sabia da vista, como se já tivesse estado ali antes. Naquele momento eu só considerei estranho. E nasceu dentro de mim uma sede, uma vontade quase incontrolável de conhecer sítios arqueológicos. Nos anos seguintes comecei a viajar. No início, por pura curiosidade, nada de místico nem espiritual, apenas o desejo de ver com meus próprios olhos o que as pedras guardavam. Até que, em 2013, eu fui a Santiago de Compostela. Ali tudo mudou. Ao chegar diante da catedral, momentos antes da famosa Missa do Peregrino, comecei a ouvir, dentro da minha mente, um som harmônico, limpo, quase como um canto. Não havia ninguém cantando ainda. Era só eu, parado, e aquele som dentro da minha cabeça. Quando a missa começou, um grupo de jovens começou a cantar. E era exatamente o que eu estava ouvindo antes. As mesmas notas, o mesmo ritmo, como se algo dentro de mim tivesse sintonizado o lugar antes de tudo acontecer. Foi ali que eu senti, com força, que algo diferente estava despertando em mim. Eu não queria mais apenas visitar lugares assim. Eu precisava permanecer, ou talvez recordar. 2 anos depois, em 2015, me preparei e fiz o Caminho de Santiago.
Foi ali que escrevi o livro Da Fé às Estrelas. Durante os primeiros 200 quilômetros, narrei tudo, a jornada, os encontros, os aprendizados. Tive a sorte de caminhar com Hans, ou João em português, um alemão que falava várias línguas e já tinha guiado outros peregrinos. Era físico nuclear, com passagem pelo colisor de Hadrons. Mas, no caminho, ele era só mais um buscador. E eu comecei só querendo colocar a vida em ordem. Mas acabei mais doido do que já era. E talvez mais próximo de mim mesmo. Depois que escrevi Da Fé às Estrelas, algo ainda não tinha sido dito. Eu sentia que o caminho de Santiago foi só o começo. Como se houvesse uma outra jornada, mais antiga, mais profunda, esperando para ser contada. Foi aí que nasceu o livro Ecos de uma Civilização Perdida. Nele compartilho minhas experiências em vários sítios arqueológicos ao redor do mundo, mas diferente do que muitos pensam, eu não atribuí aquelas construções nem a deuses, nem a alienígenas, nem mesmo aos povos antigos que, supostamente, as fizeram com ferramentas rudimentares. Minha visão é clara. Esses monumentos não são obras de civilizações como a nossa. Eles são vestígios de algo anterior ao Homo sapiens. Algo que a história oficial não consegue, ou não quer, explicar. Mas, mesmo depois de 2 livros, algo ainda martelava dentro de mim. Um episódio que nunca consegui ignorar. Uma experiência que, até hoje, carrego como a mais intensa da minha vida. Uma viagem, não de avião, não de carro, uma viagem atemporal. Sim, isso mesmo, uma travessia do tempo. Pode parecer loucura, e alguns amigos até brincam comigo dizendo que estou ficando doido, mas as lembranças que tenho dessa experiência são tão nítidas, tão vívidas, que ou eu realmente enlouqueci de vez, ou algo muito real aconteceu comigo. E é sobre isso que fala o meu novo livro, O Último Mensageiro do Tempo. Agora chegou a hora de fazer um resumo dessa obra. Este livro não é uma ficção comum. Ele também não é uma autobiografia. É um testemunho. Um testemunho de algo que vivi e que talvez ninguém esteja preparado para ouvir. O Último Mensageiro do Tempo conta a história de uma civilização que existiu antes do Homo sapiens. Uma civilização que dominava o tempo, a dobra dimensional, a consciência em níveis que a ciência atual mal consegue imaginar. Eles estavam aqui. Não como deuses, não como alienígenas, mas como guardiões do tempo. Seres que compreendiam a Terra como um ponto de conexão entre mundos, frequências e destinos. A trama do livro se desenrola a partir do momento em que eu, ou melhor, o personagem que leva o meu nome, retorna de uma dobra temporal. Não para mudar o passado, não para interferir no presente, mas para deixar um aviso. Durante a narrativa, você vai descobrir que muito do que consideramos história talvez seja só o eco de algo esquecido, e que muitos dos monumentos que nos cercam, pirâmides, templos, pedras, não são construções, são cápsulas de memória. O livro é dividido em capítulos que seguem essa linha temporal invertida. Começamos antes do Homo sapiens, passamos pelo colapso invisível da civilização perdida, conhecemos o cientista que tentou avisar. E seguimos até os dias de hoje, onde talvez, e só talvez, ainda haja tempo para entender o que aconteceu. É uma jornada entre o visível e o invisível, entre a razão e a intuição, entre o tempo que conhecemos e aquele que esquecemos de lembrar. Se em algum momento da sua vida você sentiu que já viveu algo que ninguém acredita ou teve lembranças que não pareciam suas, então talvez este livro não seja apenas uma leitura. Talvez ele seja o seu chamado. Você pode estar se perguntando, mas João, isso tudo é real? Você realmente viveu isso? E a verdade é que eu não preciso que você acredite.
Esse livro não foi escrito para convencer ninguém. Foi escrito para lembrar. Lembrar aquilo que a alma já sabe, mas que o mundo moderno insiste em calar. Se o último mensageiro do tempo chegar até você, não pense nele apenas como um romance. Ele é um espelho. E o que você vai enxergar ali depende do que você carrega por dentro. Não importa sua religião, seu grau de estudo ou sua crença atual. Se você já sentiu que algo na nossa história não faz sentido, se alguma vez teve memórias que não se explicam, ou se apenas sente aqui dentro que o tempo está tentando dizer algo, então talvez você também seja um mensageiro e ainda não tenha percebido. O último mensageiro do tempo já está disponível. Leia, questione, releia e quando terminar, feche os olhos e escute, porque o tempo não grita, o tempo sussurra e só quem está desperto ouve.